Em primeiro lugar, ela é uma constatação, é uma evidência, quer dizer, basta ver os próprios jogos. É um princípio bondoso que devemos aplicar, mas é uma evidência. E depois, claro que sim, claro que preocupa, porque, como o Diogo dizia ainda agora, essa expectativa muito por dentro dos adeptos do Futebol Clube do Porto, que era assim há algumas semanas e que é assim ainda hoje. Os adeptos do Futebol Clube do Porto estando com um ponto de vantagem, ninguém aí diz está ganho, nenhum adepto do Futebol Clube do Porto diz isso, não só porque sabemos que em qualquer competição o futebol é imprevisível e joga-se até ao fim, mas também porque sabemos contra o que é que estamos a lutar e que as forças são muito grandes e que ultrapassam muito os limites do jogo, digamos assim. Como ainda este fim de semana demonstrou. Nós na semana passada, e já noutras semanas tínhamos falado aqui, daquilo que podia estar para vir, que era uma espécie de ultrapassagem de todos os limites do impensável, que é este estado de alienação coletiva que se gera em torno do Benfica e da urgência que há de o Benfica ganhar a todo custo. A todo custo. Custe o que custar, a quem custar, custe a dignidade de uma série de pessoas, porque é isso que está em causa também, o respeito e o reconhecimento público por essas pessoas, custe o que custar, e a quem custar, aquilo tem de acontecer. E, portanto, é normal que se ultrapassem os limites da decência, que se ultrapasse os limites da vergonha e que se faça aquilo que acabamos por ver, que são os 4 penaltis em 5 dias, que é preciso arranjar de qualquer forma. Um deles também parece absolutamente indiscutível, mas eu diria que isto tem contornos em competições profissionais, em ligas a sério, digamos assim, isto tem contornos inéditos. O facto do árbitro João Pinheiro arbitrar 7 penaltis em 7 jogos do Benfica, isto não existe. Não sei, eu acho que não existe. Digam-me um árbitro que tenha apontado 7 penaltis a favor do Liverpool, do City, do Paris Saint-Germain, da Lazio, ou qualquer outra equipa de uma das principais ligas europeias em 7 jogos consecutivos. Isto, quer dizer, desde logo... E com uma circunstância, desculpa Pedro, de quase todos serem em situação de desvantagem. Exatamente. Ou, quando digo situação de desvantagem, é a perder ou a empatar, porque uma equipa como o Benfica ou como o Futebol Clube do Porto querem ganhar sempre em competições nacionais. Ou seja, para ter um registro inédito, digamos assim, e também um pouco estranho? Acho que só esse facto levanta aqui uma suspeita. Que é, onde é que este árbitro vai buscar tantos penaltis? Porque se me dissessem assim, isto é uma questão de critério, o João Pinheiro chega ao Moreirense Desportivo das Aves e marca logo também 1 ou 2 penaltis, ou 3, e depois no outro jogo, e no Futebol Clube do Porto também, não. É que este registro, 7 penaltis a favor, 0 contra, é isto. Não existem mais nenhum clube da Primeira Liga. E há outro detalhe, Pedro, que é, num desses, são 7 penaltis em 7 jogos, porque no último houve 2, não é? Porque há um jogo em que não houve nenhum penalti. Mas nesse jogo em que não houve nenhum penalti, foram expulsos 2 jogadores adversários do Benfica, que era do Tondela. Pois, ou seja, que no fundo... E depois, se vamos ver, são sempre, como dizíamos há pouco, penaltis que vêm em momentos decisivos do jogo, em que o Benfica está a perder ou está empatado e a precisar. Alguns deles têm um caráter mesmo decisivo no desfecho final, que é outra coisa ainda mais grave, digamos assim, e acontecem de uma forma inédita. Depois vamos ver os resultados que o Benfica obtém com este árbitro e é praticamente só vitórias. Este resultado deste fim de semana foi uma exceção. De resto, perdeu uma única vez na carreira e já lá vão 3 anos. Portanto, é sempre um percurso bastante facilitado quando chega. E depois uma coisa que eu acho estranho, que é como é que esta dupla de arbitragem, João Pinheiro, Luís Godinho, se revezam a fazer de árbitro e VAR nas deslocações do Benfica, em jornadas consecutivas, numa fase decisiva. 2 árbitros que têm o historial que têm. Portanto, há aqui da parte da nomeação do Conselho de Arbitragem, de que vamos falar mais à frente, há aqui alguma coisa que não está a bater bem. Porque já na época passada foram árbitros que tiveram um desempenho decisivo no desfecho do campeonato. E isso aí é mais do que claro para toda a gente. Todos nos lembramos dos diversos jogos em que estes árbitros intervieram no sentido de decidir os jogos, uma vez mais em fases decisivas dos jogos, penaltis tirados não sei de onde, como em Braga, onde julgo que João Pinheiro era VAR, nesse caso não era árbitro
do campo, mas muitos outros jogos onde estes árbitros intervieram de uma forma decisiva, e isto continua. E isto continua, o que é verdadeiramente espantoso. Portanto, como o Diogo dizia há pouco, o Benfica está artificialmente nesta luta pelo título. Não estaria neste caso. Não estaria. Estaria a uma longa distância. E é importante que as pessoas tenham consciência disto. Agora, recuando um pouco, em relação àquele estado do impensável, do tudo é possível a partir de uma certa altura, obviamente que todos os adeptos do Futebol Clube do Porto, e eu falei com muitos, alguns, antes do jogo, quando me deslocava aqui para o Dragão, a percepção que tinham é, havendo um empate do Benfica em Setúbal, aquilo a que íamos assistir no Dragão era uma coisa... Já toda a gente estava preparada para aquela golpada. Foi uma golpada. Estava premeditado aquilo. Para mim, eu não tenho dúvidas em relação a isto. E a percepção generalizada das pessoas é esta. Perguntem a quem quiserem. Havia ali uma expectativa de que alguma coisa ia acontecer naquele jogo. E aconteceu de facto. Nós sabíamos que ia acontecer e aconteceu. Portanto, isto é nisto que estamos. Podemos discutir assim. Isto nunca foi tão grave como é neste momento. Se calhar podemos até chegar a essa conclusão, porque é verdade que houve tempos onde tivemos árbitros como Jorge Ferreira, que faziam aquelas coisas espantosas, Bruno Paixão. Se recuarmos mais atrás, vamos nos lembrar de outros, do António Rola, que está agora na BTV, ou até aos tempos do Calabote. Mas quer dizer, eu acho que aqui o grande diferencial que faz deste nosso tempo um tempo absolutamente extraordinário nesta matéria é o facto de haver VAR. Porque se até determinada altura havia uma espécie de, como é que eu ia dizer, de presunção da inocência, não é? Para utilizar um termo, havia uma espécie de prudência na forma como se... Bom, o árbitro pode não ter visto, pode ter corrido alguma coisa mal. Não há... Achas que o VAR anula isso? Não é possível. A partir deste momento, ou seja, quando toda a gente vê, como é que é possível que aqueles 7 ou 8 ex-árbitros que fazem análise na comunicação social, todos eles vejam, mas o outro tipo, que é árbitro também, no ativo, ou seja, supostamente está mais dentro das normas, etc., que tem todas as câmaras e mais alguma, muito mais do que todos nós, não consiga ver. Não é possível. Não é possível. É absolutamente impossível. Não marcou porque não quis, ponto. Ponto. Ele não marcou aquele penalti sobre o Marega porque não quis. Nem o árbitro que estava no campo, nem o árbitro que estava no VAR. É impossível. É rigorosamente impossível não ter visto ali um penalti. Mais Vasco Santos não ter visto o penalti. Choca-me os dois, porque eu vejo a imagem e vejo Artur Soares Dias a poucos metros daquilo. E aquilo que o Presidente contou ontem, de que no final, depois de ver as imagens, insiste que não é penalti, este tipo não está em condições. Não está em condições para arbitrar o Futebol Clube do Porto, não está em condições para ser árbitro. Porque se olha para aquelas imagens e não é preciso ser um especialista nas regras. O Marega chuta a bola, leva aquela tesourada, é penalti, ponto. Não há cá a história da bola ir para fora, ou de não ser golo, ou não sei o quê. Isto não existe, é penalti, ponto. Alguém que venha dizer o contrário. O facto do árbitro ver as imagens e continuar a achar que não é penalti, isto é preocupante. Isto é preocupante, porque, de facto, só pode estar num outro mundo. Não pode estar a ver bem as coisas. Olhando para estas imagens que aqui estamos a passar, em que o Marega é completamente derrubado. Toda a gente conhece o Marega, é um jogador forte fisicamente, que se dedica aos lances. Não me lembro do Marega simular o que quer que seja, fazer fita ou o que quer que seja. É derrubado desta forma dentro da área e o árbitro, depois de ver as imagens, acha que não é penalti. É maluco. Só se for. Porque eu não consigo colocar aqui outra hipótese.